campeonato todo lá no Rio. Nós fomos, o Bangu foi vice-campeão carioca. Ah, o senhor foi vice-campeão carioca no Bangu. Ah, tá. Mas foram poucas partidas no Bangu, né? Logo depois o senhor já foi contratado pela Portuguesa, né? Aí eu voltei, vim o pássaro do Corinthians, e o Corinthians vendeu para a Portuguesa por 550 mil. Uhum. Entendi. Depois de 3 anos comprou por 850. Ah. E na Portuguesa o senhor ainda foi campeão do Rio-São Paulo de O Rio São 55, Paulo, né? em 1955. Uma grande equipe também da Portuguesa. Ah, né? pô, era um timaço. Nossa, também, né? Era, Tinha o Djalma Santos, né? era de eu, Nene Noronha, Uhum. Djalma, Brandão e Ceci, Uhum. Julinho, Ipojucã, Edmur, Atz e Ortega. Timaço, né? Ah, foi o time campeão de 55 do Rio São Paulo. Entendi. O senhor ficou, acho que até nesse período o senhor Eu chegou... fiquei mais 2 anos na Portuguesa. Depois eu briguei com... Tive uma discussão muito séria com o eu esqueci o nome, o Flávio Costa, que era o treinador. Tive uma discussão muito feia com ele, que ele jogava a culpa sempre num jogador. E o dia que ele jogou em mim, aí me suspenderam, me fizeram... E eu acabei voltando para o Corinthians. Mas na Portuguesa o senhor chegou a conhecer o Félix também, né? O Félix começou, eu estava na Portuguesa, o Félix veio do Juventus para a Portuguesa, foi reserva nossa, estava junto com a gente na Portuguesa. Ele e o Lindolfo, e era o goleiro, então ficou junto lá, depois eu saí, ele acabou ficando titular. O senhor conseguiu passar algum ensinamento para o Félix? É? O Félix aprendeu alguma coisa com o senhor? O Félix, eu conheço desde de garoto, que ele morava aqui no Tatuapé, aí eu morava por aqui, então eu conheço ele mais ou menos. E faz tempo que eu não vejo também. Faz tempo que eu não vejo. Bom, aí você, Cabeção, voltou para o Corinthians, né? Aí teve que também continuar disputando com o Gilmar a posição. Aí ficamos um tempo já aí jogando junto, até que o Gilmar foi embora. Foi embora para o Santos. Aí eu fiquei uma temporada, aí fiquei jogando eu, depois contrataram o Heitor. Contrataram o Heitor, depois contrataram aquele outro do Atlético Mineiro, Marçal. Marcel, isso. Marcel, né? Marcel. E ficamos um tempo todo até 1968. Aí eu fui embora para o Juventus. Aí eles achavam que eu já estava com 38 anos, não tinha mais. Eu fui jogar no Juventus. Fiquei 2 anos no Juventus. E do Juventus fui para o Bragantino disputar a 2ª divisão. Tempo do Nabi. Nabi Chedi, que era o dono do time lá. Aí ficamos lá, fomos vice-campeão. Perdemos para o Paulista de Jundiaí. Isso em que ano? A decisão. Isso foi em que ano? Em que ano foi? 69, 68. Entendi. Aí terminou, fui para a Portuguesa Santista. Não ia jogar mais, mas vamos lá, mais um ano. Aí foi o último ano que eu joguei. Então praticamente você jogou até os 40 anos, né, Cabeção? Cheguei, quando eu parei eu estava com 39 para 40. 39 para 40. Aí já estava aborrecendo de viagem e de fazer ginástica. Aí então acabei parando. Mas depois que você atuou como goleiro, Cabeção, você também fez uma carreira bonita como técnico também, né? Aí eu passei a treinar a categoria de base do Corinthians. E muitos jogadores famosos passaram por suas mãos. Aí eu comecei com o Dente de Leite, formei um Dente de Leite, onde apareceu Casagrande, Vladimir, Solitinho, Solitinho. E por último, o Ronaldo, o goleiro. Ronaldo que sempre cita você. O Ronaldo, o último que
que foi da safra que eu fiz, foi o Rafael. O Rafael, que Então, foi campeão pelo saiu, Curitiba, né? Então eu fiquei 20 anos na categoria de base. 20 anos. É que eles não aproveitavam. Teve o Carlinhos, ponto esquerda, que jogou aí, depois foi para o Atlético do Paraná, um monte de tempo. Eu fiquei 20 anos. No fim, sabe o que eu ganhei? Um pé no traseiro. Foi isso que eu ganhei. Mas você no Corinthians não é muito reconhecido, né, Cabeção? Todos têm muito respeito por você lá dentro, pela história que você tem no Corinthians, né? Mas é um goleiro hoje, bom, né? hoje está fazendo 30 anos que eu não... Hoje não. Está fazendo 30 anos que eu não vou lá. Isso é uma homenagem de vez em quando, né? Não vou... desde que me mandaram embora, o Matheus me mandou embora sem motivo nenhum, eu parei e nunca mais fui lá. Eu vivi 45 anos, ou mais, 50 anos lá dentro. Nascido a minha tosse comprida, quando era pequenininho, foi curado lá na bica. A famosa bica, né? Meu avô me levava lá para tomar água da bica lá do Corinthians. Eu era pequenininho, tinha acho que uns 4, 5 anos. Meu avô era italiano, mas gostava do Corinthians. Então ele ia lá, levava. Então eu fui criado lá dentro. Quem que era o seu ídolo do Corinthians na época, quando garoto? Havia algum jogador do Corinthians que o senhor gostava quando garoto? Quando eu era pequeno, tinha uns 7, 8 anos, eu pulava. Eu ia pelo fim do clube ali, não existia marginal, existia um barranco, era barranco. Então tinha uma ponte lá que atravessava para o Novo Mundo. Eu entrava, tinha uma cerca, eu furava, passava pela cerca e entrava no campo para jogar junto com os profissionais. Me enfiava no gol, tempo de Lopes, Servilho, Pelé, Cojuane, Carlinha. E eu ia brincar lá com eles. E ficava lá do gol, eles batendo bola, molequinho. E fui acostumando lá dentro, né? Eram os seus ídolos na época? Eu tinha os jogadores moravam tudo aqui no Parque São Jorge, e eu ia com eles. Mas depois, um pouco mais tarde, veio o Domingos da Guia, veio o Domingos da Guia, Norival, todo esse pessoal, e eles pagavam o cinema para a gente. Aqui tinha o Cine São Jorge, e eles, vamos lá, vamos lá no cinema, eles pagavam o cinema, eu, Luizinho, tudo era os garotos que estavam saindo do juvenil para o aspirante. Então era uma época boa. Tem saudades, né, Cabeção? É uma época boa, época de... E aí até bom, às vezes, de quando recordar. É sempre bom, né? Para não esquecer. Claro, com certeza. E uma memória muito boa, por sinal, né, Cabeção? Uma memória muito boa, né? Não, a memória, graças a Deus, está ainda a carcaça que já está a joelho que dói, a tornozelo, mas a carcaça está boa. A memória ainda está recordando tudo. Que bom. E quem foram os grandes goleiros que você viu jogar, Cabeção, na sua época? E mesmo depois que você parou de jogar, houve goleiros que você tem admirado, assim? Eu não tenho muito... pouco lembro. Como eu quase não vou assistir jogo, eu não vou ao estádio, eu não vou... Então a gente não pega... Assiste pela televisão, a televisão sempre é outra coisa, né? Bom, na época, por exemplo, tinha o Oberdan, né? Na minha época, o Oberdan também estava parando. Quando você começou, né? Quando eu comecei, o Oberdan estava parando. Mas o Oberdan foi um baita de um goleiro. Na época foi
Barbosa. Barbosa, claro. Barbosa foi sacrificado, né? É.